Ok, então nesse caso aqui a gente tem uma parede composta, né? Ela é composta por 5 materiais, né? Material A, B, C, D e E, todos eles, né, com condutividades diferentes. Então, inicialmente, vamos identificar qual é o potencial da transferência de calor, né? Então, normalmente o potencial vai ser representado pela diferença de temperatura nos extremos, né, do fenômeno que a gente está observando. Nesse nosso caso aqui seria T1, T4. Né? Ok. Segundo ponto, superfície de interesse. Né? No nosso caso aqui, as superfícies de interesse, a gente vai ter, obviamente, a superfície 1 e a superfície 4, né, já representadas pelos nós 1 e 4. As próximas superfícies de interesse que a gente tem aqui vão ser superfícies de mudança de material. Né? Então, nessa superfície a gente tem mudança de material e nessa superfície também a gente tem essa interface entre dois materiais, ok? Então, do ponto de vista de superfícies, a gente tem como superfície de interesse aqui a superfície 2, e aí a gente vai ter uma temperatura T2, e a superfície 3 representando a temperatura T3, beleza? Próximo passo, né, identificação dos modos de transferência de calor e representação das resistências. Então, entre o nó 1 e o nó 2, a gente tem basicamente um único material, seria um meio estacionário, então a gente vai ter uma resistência à transferência de calor por condução. Agora, quando a gente chega aqui no nó 2, aí começa a surgir a dúvida. Né? Ou seja, a gente tem 3 materiais aqui. Então, como é que a gente representa essas resistências? Né? Essa situação aqui é exatamente a situação onde a gente tem materiais em paralelo. Como é que a gente identifica que você pode ter resistências térmicas em paralelo? Né? Então, sempre que essa taxa de transferência de calor aqui ela tiver alternativas por onde fluir, né, que é o caso aqui, né, esse calor ele pode fluir tanto pelo material B, quanto pelo material C, ou pelo material D. Então, sempre que você tiver essa alternativa por onde essa taxa de transferência de calor pode fluir, isso quer dizer que você tem resistências em paralelo. Então, como é que a gente representa esse circuito entre o nó 2 e o nó 3? A gente vai representar 3 resistências. 3 resistências em paralelo, da mesma forma que a gente representa lá resistências em paralelo em circuitos elétricos. Beleza? E aí agora as resistências à condução. Então você vai ter a resistência à condução do material B, LB, condutividade do material B e a área perpendicular ao fluxo de calor. Aí aqui também é importante perceber o seguinte, que nesse nosso caso agora, essa área perpendicular ao fluxo de calor, ela muda, né? A área perpendicular ao fluxo de calor, no caso do material B, é basicamente essa área aqui, que eu estou representando no desenho. No material C, né, que é o material lá interno, a mesma coisa. Ele vai ter a sua espessura, uma condutividade própria e a área perpendicular ao fluxo de calor, que seria essa área aqui. E aí, idem lá para o material D. Então, uma vez que esse fluxo de calor deixa esses 3 materiais, ele basicamente tem uma única opção, que seria fluir através do material E. Então, aqui, entre o nó 3 e o nó 4, a gente tem basicamente uma única resistência. Então, LE, condutividade do material E, e aqui a área perpendicular volta a ser a mesma área de entrada aqui do fluxo de calor. Por fim, agora, basta a gente representar, né, as taxas de transferência de calor. Aqui, nesse caso, as taxas de transferência de calor são semelhantes à anterior. Né? Então, tem uma taxa na entrada e uma taxa de transferência de calor na saída. Porém, nesse circuito, a gente tem um detalhe que é bastante importante. Né? Lá nos circuitos elétricos, a gente sabe que quando a gente tem resistências em paralelo, né, a corrente é dividida através dessas resistências. Né? Então, nesse circuito aqui, passando por essa resistência, a gente vai ter um fluxo de calor Q. Essa taxa de transferência de calor ela vai ser dividida entre essas 3 resistências. Então, por essa resistência, esse circuito, a gente vai ter uma taxa de transferência de calor QB. Aqui a gente vai ter uma taxa de transferência de calor QC. E aqui embaixo uma taxa de transferência de calor QD. E aí a magnitude dessas taxas vai ser determinada pela magnitude das respectivas resistências, né? Da mesma forma que ocorre lá nos circuitos elétricos, ok? E aí como é que a gente monta agora, né, as equações para trabalhar nesse circuito com resistências em paralelo? Né? Ora, é exatamente da mesma forma que a gente fazia lá em circuitos elétricos. Então, aqui eu vou montar uma equação geral que vai abranger todo o circuito. Né? Então, a gente vai começar, então, representando a taxa de transferência de calor. Né? Aqui, então, eu vou trabalhar entre os nós 1 e o nó 4. Né? E entre o nó 1 e o nó 4, eu vou incluir todas as resistências representadas no circuito. T1 menos
T4 seria o nosso potencial. Entre T1 e T4, quais são as resistências que eu tenho aqui? Né? Eu tenho a primeira resistência à condução, mas entre o nó 2 agora, as próximas resistências, entre o nó 2 e o nó 3, eu tenho um conjunto de resistências em paralelo. Aqui, só para simplificar, eu vou representar então essas resistências em paralelo como uma resistência equivalente em paralelo. E aí, saindo dessa resistência equivalente em paralelo, eu vou ter uma resistência em série aqui entre 3 e 4. E aí, essa resistência equivalente, como é que a gente representa ela? Né? A gente representa ela pela associação das resistências em paralelo. Okay? Então, essa resistência equivalente, aqui em paralelo, ela vai ser dada pelo 1 sobre a resistência de B, mais 1 sobre a resistência de C, mais 1 sobre a resistência de D, tudo isso aqui elevado a menos 1. Então, uma vez resolvida essa resistência equivalente aqui, a gente consegue colocar ela aqui nesse circuito e trabalhar com ele normalmente. O último ponto de atenção aqui, né, em circuitos em paralelo é o seguinte. Sempre que a gente montar uma equação de taxa derivada de um circuito, e nessa equação de taxa a gente definir um potencial, como por exemplo T1 menos T2 ou T3 menos T4, a gente tem que se certificar que nesse potencial a gente tem sempre essa taxa de transferência de calor passando em todas as resistências que a gente representar aqui embaixo. O que é que eu estou querendo dizer, por exemplo? Então, no caso entre o potencial T1 e T2, a taxa que flui sobre a resistência é a taxa Q. Já entre o potencial 2 e o potencial 3, a taxa que está fluindo sobre esse potencial, ela pode ser QB, QC, QD. Então, nesse caso aqui, se eu for montar equações individuais aqui para cada resistência, o que eu vou poder montar é o seguinte. Vou baixar aqui um pouco. Então, eu vou poder montar, são válidas essas equações aqui, que T1 menos T2 sobre LA, K de A, área de A. Também é válido Q de B, veja que eu estou especificando aqui a minha taxa, e agora, se eu especificar aqui essa minha taxa Q de B, essa taxa ela está passando pelo potencial 2 e 3, ok? Mas nesse caso, essa taxa Q de B ela só está passando por essa resistência aqui, LB, condutividade do material B, área do material B. Okay? Eu jamais poderia colocar aqui essa taxa Q de B combinada com a resistência, por exemplo, do material D ou material C. Então, de forma análoga aqui, eu poderia representar, por exemplo, Q de C entre o potencial 2 e 3, mas utilizando a resistência de C ou taxa de D, utilizando a resistência de D. E aí, entre o potencial 3 e 4, a gente tem, de forma semelhante, lá o potencial 1 e 2. Né? Agora, por que eu podia utilizar, por exemplo, o potencial aqui 1 e 4, né? E incluir aqui essa resistência entre o potencial 2 e 3? É porque entre o potencial 2 e 3, aqui, como eu estou representando as três resistências, a resistência B, C e D, o somatório dessas taxas aqui, ou seja, o somatório de QB mais QC mais QD, ele é igual à taxa total. Por isso que eu consegui representar esse circuito de forma completa aqui. Então, a gente tem que ter sempre esse tipo de atenção nos circuitos em paralelo. Ok, então agora para finalizar, né, vamos colocar aqui mais um exemplo, né, de resistências em paralelo, só que agora uma situação onde a gente tem dois modos de transferência de calor. Então, o que é que a gente tem representado nesse nosso problema aqui? A gente tem aqui uma parede plana, né, com um meio sólido, né, e a superfície dessa parede está trocando calor com o fluido em movimento, aqui, e também ela está trocando calor por radiação com a vizinhança dela. Então, como é que a gente representa um circuito térmico desse tipo aqui? Então, vamos começar a representação desse circuito pela definição do potencial de transferência de calor. Né? Acredito que seja mais fácil a gente visualizar aqui uma temperatura importante aqui, a temperatura dessa superfície da parede, Tp. Né? Então, vamos representar aqui Tp. Mas acredito que aqui não fique tão claro, né, qual é, de fato, o potencial. Né? Se é a temperatura da superfície, se é uma temperatura do fluido ou se é a temperatura da vizinhança. Nessa situação aqui, onde a gente tem uma superfície trocando calor por convecção e com a vizinhança, a gente só pode utilizar circuitos térmicos para resolver esse tipo de problema, caso a temperatura do fluido aqui seja igual à temperatura da vizinhança. O que, de certa forma, é bastante comum quando a gente tem uma superfície dentro de um ambiente fechado. Essa situação já não é tão comum caso essa superfície tivesse submetida à radiação solar. Okay?
mas em ambientes fechados é comum que o próprio ar do ambiente esteja em equilíbrio térmico com a temperatura das paredes que envolve esse ambiente. Então, nosso potencial aqui vai ser entre Tp e a temperatura do fluido e da vizinhança, que nesse caso devem ser a mesma temperatura. Próximo passo agora, vamos identificar então os modos de transferência de calor entre esse nosso potencial, né? Então aqui, vamos identificar as superfícies de interesse, os nós de interesse. Então a gente tem aqui como superfície de interesse essa superfície aqui, né? Lembrando aquelas definições de superfície de interesse, né? Superfícies, interface entre materiais. Então aqui a gente tem a interface entre o meio sólido e um fluido, é uma superfície de interesse. Então vou chamar aqui de TS. Próxima superfície de interesse, aqui a gente teria o ambiente, é uma superfície de interesse, e a minha vizinhança também é uma superfície de interesse. Só que nesse caso aqui, tanto a temperatura ambiente quanto a temperatura da vizinhança, né, já estão representadas aqui nesse meu nó. Um passo para frente, então, identificação dos modos de transferência de calor entre os nós, né? Então, entre a superfície TP e TS, eu tenho um meio sólido, a gente já viu que isso aqui é uma resistência à condução. Entre a superfície da minha parede, o ambiente e a temperatura da vizinhança, eu tenho um meio aqui, né? Eu vou ter aqui dois modos de transferência de calor, né? Porque essa minha superfície aqui está trocando calor por convecção com o fluido e por radiação com a vizinhança. Então, semelhante ao caso anterior, né? Sempre que uma taxa de transferência de calor, né, ela tem duas opções para fluir, né? Seja porque você tem materiais diferentes, ou nesse caso, seja porque ela pode ser transferida por dois modos de transferência de calor, a gente tem um caso de resistências em paralelo. Então, aqui a gente vai ter duas resistências em paralelo devido aos dois modos de transferência de calor. Então, uma resistência aqui, ou seja, essa taxa de transferência de calor que atravessa a parede, ela pode fluir por convecção ou por radiação. Então, aqui a gente tem resistências em paralelo. Eu vou representar aqui, então, a resistência à radiação, 1 sobre o coeficiente convectivo sobre a área de troca. E aqui a resistência por radiação, 1 sobre o coeficiente de transferência de calor por radiação sobre a área de troca. Nesse caso aqui, um pouco diferente lá do caso anterior, né, de resistência em paralelo, a área de troca para radiação e para convecção é a mesma, ok? É exatamente essa mesma área de troca aqui da superfície. Fechando, então, o nosso caso aqui, vamos representar, então, as taxas de transferência de calor, né? Então, eu vou representar com uma taxa entrando aqui nesse nó, seguindo o mesmo sentido, lembrando que como eu tenho uma resistência em paralelo, então eu vou ter uma taxa aqui, que seria por convecção, e uma taxa de transferência de calor aqui que está sendo transferida por radiação. E a magnitude delas, da mesma forma que para os materiais em paralelo, vai depender da magnitude das resistências, a convecção e a radiação. E aí, saindo do outro lado aqui, eu tenho minha taxa de transferência de calor, a mesma que entrou. E aí, como é que eu trabalho nesse circuito? Eu vou trabalhar exatamente da mesma forma que eu trabalhei lá no exemplo anterior. Não vai existir diferença entre resistências em paralelo devido a modos de transferência de calor ou porque os materiais são diferentes. A única diferença que vai existir aqui é com relação à definição das áreas. Ok, então com isso a gente fecha essa aula, né? Então a gente chegou no objetivo que seria mostrar como é que a gente desenvolve, né, circuitos térmicos equivalentes, né? E aí, a partir de agora, né, o que se segue, né, é uma infinidade de possibilidades, né, de configurações de circuitos térmicos, né? A gente também ainda vai ver em sala, né, outros elementos que podem compor esses circuitos, né, que são as situações onde a gente vai ter o que a gente chama de resistência de contato, e situações também, né, onde a gente pode ter fluxos ou taxas de calor, né, que são adicionados em um nó no meio do circuito elétrico, né? Mas isso a gente vai desenvolver nas próximas aulas, beleza? Então esse vídeo fica por aqui. Obrigado por assistir. Valeu!